O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro então respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ontem lemos o evangelho parecido com o evangelho de hoje, onde Pedro reconhecia Jesus como o Messias, mas tinha dificuldade de reconhecer, aceitar Jesus como o servo sofredor. Então agora nós estamos vendo que Pedro foi o escolhido pelo Papa. Pedro sempre esteve em destaque na vida de Jesus, entre todos os apóstolos. Ele não foi o primeiro homem, o primeiro pescador escolhido para ser apóstolo, mas ele sempre foi o primeiro, sempre esteve próximo de Jesus. Jesus o admirava porque ele era um homem que acreditava no poder de Deus, era um homem líder, um homem animado, entusiasmado, e ele se tornou um grande amigo de Cristo. Era um pescador simples, tinha uma cooperativa, onde junto com os demais amigos, ele cuidava desta profissão de ser o pescador. Tinha uma liderança muito grande, e ele era chamado muitas vezes a atenção de Jesus, porque não aceitava Jesus como servo sofredor. Por isso Jesus às vezes chamava a atenção de Pedro, porque ele era meio precipitado e às vezes tomava algumas atitudes que não eram as mais corretas. Então aí nós vemos a imagem de Pedro. Ele foi escolhido para ser a pedra fundamental, a pedra principal. Por isso Jesus está dizendo aqui no Evangelho: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele vai ser o principal, o primeiro Papa da nossa Igreja Católica. Depois de Pedro virão muitos outros, mas ele vai ser o primeiro. E ele também vai ser o apóstolo das chaves. Ele vai ser o apóstolo das chaves. Por isso ele tem nas suas mãos estas chaves. Jesus vai dizer a ele: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro vai ser o apóstolo principal que vai animar a igreja. Vai ser aquele que vai animar os apóstolos. Por isso Jesus diz para ele: e quando você se sentir fortalecido na fé, procura também fortalecer os seus irmãos na fé. Pedro vai ser aquele que anima. Ele é o presidente da igreja.
ele vai ter a sua cátedra. Por isso, nós celebramos hoje a festa da Cátedra de Pedro. De cátedra vem catedral. Porque na catedral, na igreja principal, ele tem a sua sede. Por isso chamamos também de sé apostólica, porque ele tem a sé da igreja. Ali tem a sua cadeira principal. Eu sou cônego catedrático da igreja, porque na catedral eu também tenho uma cadeira especial. Todos os 10, 12 cônegos têm uma cadeira especial. Por isso eu também sou cônego catedrático. Então vocês entendem a palavra, porque nós falamos a cátedra de Pedro. Se vocês forem no Vaticano, se vocês forem numa catedral, vocês vão ver uma cadeira grande, principal, para distinguir a posição principal daquele que dirige a igreja. Na diocese é o bispo. E no Vaticano, nós temos a cátedra de Pedro. Depois de Pedro, vieram muitos outros papas. Nós conhecemos os papas principais da igreja. Depois de Pedro, vocês sabem quem foi o segundo papa? Ele se chamou Lino. Depois dele veio Anacleto. Depois de Anacleto veio Clemente, depois Evaristo. E assim são 266 papas. Leão, nós tivemos o primeiro e Leão 13. 13 papas com o nome de Leão. Tivemos o nome de Paulo VI. Então tivemos Paulo I e até o Paulo VI. Tivemos também Bento XVI. Quantos Bentos? De 1 até 16. 266 papas. A igreja precisa do Papa, porque ele é o pastor, ele é aquele que constrói a unidade da igreja. Vejam que bonito esta reunião que o Papa está realizando lá no Vaticano, o Sínodo dos Bispos. Mas em forma de bispos, ele convocou os coordenadores, os pastores da unidade de cada diocese do mundo inteiro. Convocou para refletir sobre a situação que a igreja está vivendo. Depois do Vaticano II, o Papa já não dirige mais a igreja sozinho. Ele se apoia em todos os bispos, porque os bispos estão presentes em todas as comunidades, em todas as igrejas. E ali eles têm o conhecimento da situação, da realidade de toda a igreja. Então, como é que o Papa conhece a realidade da igreja do mundo? Através dos bispos de cada diocese. São os presidentes das conferências nacionais dos bispos. Bispos do Brasil, da Colômbia, do Chile, dos Estados Unidos, da Suíça, da Espanha, de Portugal, da China, da África. Bispos de todos os locais. E é assim que hoje a igreja, o Papa dirige a nossa igreja. Por isso nós estamos rezando hoje de um modo muito especial pelo nosso Papa. Precisamos rezar sempre. A igreja é divina, mas é constituída de seres humanos. Na Idade Média, a igreja também teve muitas feridas. Eu ouvi uma reflexão muito bonita de um dos bispos que dizia: quando Jesus apareceu aos apóstolos e Tomé estava presente na segunda reunião, Jesus disse a Tomé: põe o dedo aqui na minha ferida. Sou eu mesmo, o Messias, Jesus ressuscitado. Então, agora a igreja também está pedindo para que o Papa, o Bispo e todos nós coloquemos o nosso dedo nas feridas da igreja. Porque muitas vezes também nós passamos adiante quando encontramos pessoas feridas, machucadas, excluídas, escravizadas. Muitas vezes nós não nos incomodamos com aqueles que sofrem. Vamos olhar também por aqueles que sofrem.
sofrem, visitar os doentes, visitar os idosos, atender aqueles que passam dificuldades. Vamos também ser solidários com aqueles que vivem em situações muito difíceis da igreja. Precisamos também fazer este ato de fé, como Tomé fez. Eu creio, Jesus, eu creio que sois o nosso Deus e Senhor.